Olá, pessoal que acompanha o trabalho da Notícias e Mais. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que já estão aí acompanhando a partir de agora essa nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o cuidar dos animais, que é um gesto de amor e responsabilidade social. Para este bate-papo, esta live de hoje, que você a partir de agora já estará curtindo, compartilhando, interagindo conosco. Nesta noite estão juntos aqui conosco os nossos companheiros Leandro Daniel e Sérgio Sátiro e a Samara Mendonça de Carvalho, que é uma das fundadoras da ONG Guia do Bem, aqui de Campo Formoso, e o Camuel Liro, que é médico veterinário e tem um trabalho também totalmente voltado aí para a causa animal. Então, a partir de agora, já estaremos nesse bate-papo na noite de hoje, nesta interação, conversa. Sérgio Sátiro aí de início parece que já deu uma saidinha, algum problema com a internet do Sérgio, mas ele já vai estar retornando para iniciarmos então essa live de hoje. Agradecendo a você mais uma vez, muito obrigado a você que já passa a acompanhar esta nossa live de hoje. De início eu queria começar com a Samara Mendonça de Carvalho, que é a atual presidente da ONG Guia do Bem, e eu queria até que você começasse explicando, Samara, essa questão da ONG Guia do Bem. Antes mesmo de explicar como surgiu a ideia da ONG Guia do Bem, eu queria que você falasse sobre essa questão de continuar assumindo a presidência, né? Houve a eleição, mas tem toda uma questão aí, em termos de trâmites legais, para que você possa, então, passar a presidência para a nova diretoria, enfim, toda essa composição. Então, boa noite. Eu queria que você começasse falando, então, sobre este assunto aí. Antes mesmo de falar sobre como iniciou a ONG Guia do Bem. Boa noite, então. Boa noite, Macário, ao Leandro Daniel, ao amigo veterinário Camuel, ao Sérgio Sátiro, né, que deu uma saidinha, mas daqui a pouco está com a gente. Eu gostaria de agradecer, eu fiquei assim, muito lisonjeada com o convite de vocês, porque hoje a live de vocês tem uma representatividade muito importante, né? E assim, ter sido convidada por jornalistas tão comprometidos e que são tão responsáveis com as informações que passam, me deixou assim muito feliz, né? Eu estou aqui hoje representando a ONG Guia do Bem e ainda na condição de presidente, mas como o Macário já sinalizou, nós estamos aí em um processo de transição, né? Já houve a eleição, muito em breve estaremos legalizando essa situação, só ainda não foi legalizada em razão das condições financeiras mesmo, né? Hoje o que entra como recurso para a ONG Guia do Bem é apenas para manter os serviços que a gente já tem feito, os animais que estão lá abrigados e que precisam de cuidados, né? Então, essa é a razão pela qual a gente ainda não fez essa transição de diretoria, mas estamos caminhando para isso. Chegaram projetos novos e a gente teve que focar nisso também para poder fazer com que os nossos trabalhos se desenvolvessem melhor, mas muito em breve a gente vai estar mudando aí para uma nova diretoria tão competente, tão responsável, tão comprometida quanto foi aquela que esteve até o dia de hoje. Bom, então, Samara, como é que surgiu essa ideia da criação, você que é uma das fundadoras, como é que surgiu essa ideia da criação da ONG Guia do Bem aqui em Campo Formoso? E aproveitando, por que esse nome Guia do Bem? Vamos lá, Macário. A Guia do Bem, ela foi idealizada através de uma experiência pessoal que eu tive, né? Eu pude presenciar, e aí eu vou fazer esse relato para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas também se identificam com a situação que eu passei. Eu vivenciei aqui na minha vizinhança uma situação de maltrato. Eu tinha um vizinho que ele batia no seu cachorro. E ao gentilmente confrontar esse vizinho, eu fui ameaçada, né? Ele me ameaçou, ele se dirigiu ao meu pai para me ameaçar. E a partir daí eu disse, não, vou procurar meios legais
não tanto por mim, mas porque eu não quero mais ver esse animal nessa situação. Isso eu estou contando uma história, gente, de 3 anos e pouquinho, quase 4 anos atrás. Ao ligar para a delegacia de polícia, a minha denúncia não foi acolhida, né? Pelo contrário, ela foi até desclassificada, né? O crime que eu estava levando era um crimezinho. Então, eu não tive essa denúncia acolhida e parei e pensei, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas quando a gente aponta o dedo, né, para alguém tem que fazer alguma coisa, outros 4 estão virados para nós. Então eu mudei esse questionamento. O que é que eu posso fazer pela causa aqui em Campo Formoso? E aí, na verdade, a ideia, quando surgiu, não foi de se criar uma organização que hoje está formada quanto a Associação Guia do Bem. A ideia, na verdade, era criar uma rede de apoio, porque eu não queria precisar gritar para que as demandas dos animais de rua fossem acolhidos. Eu sabia que a partir do momento em que criássemos um grupo, a minha voz ela seria ecoada. E eu me coloco quanto sujeito porque eu sei das minhas experiências pessoais, mas isso não serve só para mim, que faço parte de um grupo. Isso serve para todas as pessoas que estão naquele grupo. O grupo ele surgiu não para suprir com a necessidade que era da Samara naquele momento. O grupo ele surgiu para suprir com as necessidades dos animais de rua. Então, criou-se esse grupo. A partir do momento que foram entrando mais pessoas, e o grupo chegou a um quantitativo de 180 membros, mais ou menos, vão surgindo ideias, né? Vão surgindo sugestões de atuação. E junto com isso vão surgindo as demandas. Macário, continua aparecendo aí? Sumiu aqui a tela? Sim. Sua tela está travada, mas está ok, não, tá ok, voltou, tá ok. Voltou? Pronto. Tranquilo. Então, assim, com isso, acolhendo as sugestões e também acolhendo os pedidos, foi que chegou o entendimento de que havia a necessidade de legalizar aquela organização. Uhum. Tivemos a nossa primeira reunião. Na primeira reunião conseguimos aliar algumas conversas e da segunda reunião em diante nós entendemos que não. Naquele momento era um momento que a gente precisava legalizar, porque quando a gente recorre ao poder público, eles querem da gente saber a nossa identidade, né? A gente, quando precisa sair de casa, a gente sai com o nosso RG, né? Para poder se identificar. Então, de igual forma, a ONG tinha essa necessidade também. Então, foi a partir daí que surgiu o grupo Guia do Bem e, posteriormente, a Associação Guia do Bem. O nome foi sugestivo, o nome foi sugerido por Débora. Débora, ela no entendimento dela, e aí nós compartilhamos desse entendimento, a guia é aquela que direciona o animal, né? Uhum. E nós somos pessoas que tentamos direcioná-los, guiá-los para trazer benefícios para ele, né? Então, todo mundo votou, todo mundo gostou, e aí criou-se a Guia do Bem. Uhum. Boa noite, então, aí os colegas, Macário, Leandro, Samuel, Samara. Samuel, e você como veterinário, como você vê essas ações ou essas ONGs, quais são os reflexos para a sociedade, até porque se a gente cuida isso reflete na sociedade, né? Qual a sua visão sobre isso? Boa noite, Macário, boa noite, Leandro, boa noite, Sérgio, boa noite, Samara, e a todos que nos assistem.
Então, eu vejo que o papel dessas ONGs, não só em Campo Famoso, como também aqui em outras regiões, elas são bastante benéficas, né? Porque eles unem o amor pelos animais, né, com a saúde pública, né? Isso está totalmente ligado, né? E isso tem que estar ligado, né? Porque, assim, a presença de muitos animais errantes no meio da rua, na rua, né, faz com que haja uma proliferação maior de doenças, né? Então, a função deles é primordial e a gente precisa ajudá-los, né? E e tentar conscientizar também a população a não estar pegando o animal e criando semi-domiciliado, né? A gente tem que ter a responsabilidade, saber que os animais eles precisam de cuidados, né? E precisam estar com sua saúde em dias para que não possam estar transmitindo doenças, né, que são passíveis de transmissão para os seres humanos. Boa noite aos colegas Sérgio Macário e também a Camuel e Samara. Eu queria saber da Samara em relação à estrutura da ONG Guia do Bem hoje. Como é que está essa estrutura? Além disso, de que forma a pandemia Covid-19 tem impactado nas atividades de vocês? Ou não tem, de forma alguma, prejudicado o trabalho voluntário que a ONG realiza em Campo Formoso? Prejudicado, primeiro pelo sentimento em comum com todos, é o medo, né? A princípio a gente ficou com aquele medo do desconhecido. E aí, de que forma a gente lidar? Bom, a gente já tem a responsabilidade de ter alguns animais abrigados. Então, a gente precisou ter alguns cuidados quanto ao revezamento, não está indo em grupos para lá, né? Não está indo em duplas para lá, para o local. Então, assim, a gente teve que ter esse cuidado. O impacto nós sentimos logo de início, em decorrência, principalmente com relação à entrada de recursos mesmo para a gente, né? As pessoas ficaram com medo, né, de como iria acontecer, de como iria ficar a sua vida financeira daí em diante. Então, a gente caiu, né, a entrada de recursos para a gente. E aí, naturalmente, a gente teve que se endividar um pouquinho mais, né? O Val que o diga, meu Deus abençoe o Val. E não nos cobra, não, mas assim, são aquelas contas que a gente vai pagar uma e cresce 10, enfim. Então, esse foi o impacto inicial. Isso quanto organização. Para os animais, o dano foi ainda maior, porque as pessoas passaram a abandonar mais seus animais. Naturalmente, por não estarmos circulando pelas ruas, não estarmos frequentando restaurantes, então eles estavam escassos de comida, de bebida, e aí nesse momento a gente começou a mobilizar ainda mais o nosso grupo, movimentar, sabe? Para as pessoas terem essa consciência de que, pelo menos as pessoas que estavam lá no grupo, porque se nós estamos em um grupo de proteção animal, a gente tem esse olhar voltado muito pelo amor também pela causa, né? Então, assim, trabalhamos muito com o nosso grupo para estar saindo de casa, colocando uma comida nos canos que nós temos instalados aí pela cidade, as pessoas estarem tendo o cuidado de acolher as cadelas que estavam entrando no cio, e aí, naturalmente, quando entra no cio, fica aquele monte de cachorro, né, como a gente pode presenciar no nosso dia a dia, aí, fugindo de casa, saindo de casa. Então, assim, logo no início, nós sentimos muito mais esse impacto. Depois, à medida que a gente foi conversando, que a gente foi trabalhando os problemas que foram surgindo de forma pontual,
conseguimos contornar melhor essa situação, né? Então, eu digo que hoje nós estamos voltando, recuperando aquilo que de início a gente havia perdido. Eu vou aproveitar e vou estender a pergunta que o Leandro fez, a Samara, eu vou estender ao Camuel. Camuel, você está na cidade maior, de porte maior, no caso Petrolina. O reflexo da pandemia em Petrolina foi o mesmo? Foi igual? Você tem sentido isso no dia a dia com o aumento de animais abandonados nas ruas? Eu vi uma matéria recentemente, eu não me recordo qual foi o jornal, me parece que foi na CNN, alguma coisa assim, São Paulo, foi Salvador, alguma coisa assim, que os animais estavam andando como se fossem, eu vou colocar essa expressão, zumbis, parados, porque eles sentiram essa ausência das pessoas na rua. E aí sentiram nos mais diversos aspectos que a Mara já colocou. A falta de alimentação, a falta da água. Aí em Petrolina também teve esse reflexo no seu dia a dia, você que além de veterinário é uma pessoa envolvida com essa questão também da causa animal, você acompanhou, recebeu relatos nesse sentido? Sim, Macário. Não diferente aí de Campo Formoso, Petrolina também teve esse aumento, né, de animais na rua, né? Mas Petrolina, há 4 anos atrás, né, a situação era tão crítica com relação a animais errantes, né, que a quantidade de animais hoje na rua, a gente não se assusta tanto justamente por isso, né, porque anteriormente, a gente via tantos animais, né, a quantidade era muito grande, né, que a gente conseguiu dar uma controlada e que a gente viu que essa pandemia, ela realmente fez com que os animais aparecessem mais, né, mas só que não é assim tão considerado quanto antes, né, porque o Centro de Controle de Zoonoses, ele tem tido um cuidado justamente com relação a esses animais errantes, né, e a população também, né, porque anteriormente a gente logo no início do projeto, né, em 2014, a gente trabalhou muito uma questão que a gente bate muito aqui, a questão da posse responsável, né, que é um trabalho mais educativo, onde a gente ia, junto com a equipe aqui da Vigilância Sanitária, né, a gente fazia palestras, tentando mostrar, principalmente as crianças na escola, quais os cuidados que devem ter com os animais, né, e isso, graças a Deus, tem refletido hoje, né, então, assim, a gente viu realmente que teve um aumento, né, durante essa pandemia, mas não tanto quanto antes, entendeu? Ô Camuel, inclusive você já teve um trabalho à frente aí do Centro de Zoonose, né? Até que quanto tu acha que é importante um centro de zoonose aí, no caso, aí em Petrolina, mas também o número de animais é muito grande em Campo Formoso, então é extremamente necessário que se tenha, independentemente do trabalho da ONG ou das ONGs, mas dentro do município, a responsabilidade do município em ter este centro para que os animais sejam cuidados, tratados, zelados, alimentados, enfim. Sim, assim, o Centro de Controle de Zoonoses, ele não só se restringe a animais de pequeno porte, né? Ele abrange, ele é muito mais abrangente, né? A gente na época cuidava de animais de grande porte, a gente fazia, por exemplo, captura de animais que estavam nas BRs, né? Que poderiam causar acidentes. A gente mandava os meninos do carro e eles traziam esses animais, né? E a gente abrigava eles no centro de zoonose e para os proprietários eles retirarem esses animais, eles pagavam uma multa, né? E, assim, a gente viu que essa multa era uma forma de responsabilizar e também de educar a população, né? Então, com esse trabalho, Macário, foi diminuindo essa irresponsabilidade, assim, podendo falar, com relação a esses animais errantes na rua. Mas, infelizmente, tem muitos ainda que ainda querem criar os seus animais soltos, né? E que querem deixar os animais, assim, eu falo, na beira de estrada, né? Para poder se alimentar. Macário, me permita me utilizar da sua fala, só para complementar uma coisa. Quando o Macário diz
independente de ONG, nós precisamos de um centro, de algum local que tenha uma ação voltada para a causa animal. Eu vou utilizar a mesma fala que eu tive a oportunidade de estar com a gestora do município, eu falei. Quando a ONG surge, ela não surge para tomar a responsabilidade da causa animal para si. Uhum. Nós surgimos para somar com o poder público, né? Nós entendemos que, naquele momento, algo precisava ser feito. E nós demos esse pontapé inicial. Mas, sem a parceria dos órgãos públicos, nós não caminhamos muito, não. A gente teve essa experiência pessoal, sabe? De, durante mais de 2 anos, a gente funcionar meio que como pessoas ambulâncias, né? Era o que acontecia. O animal estava ferido, a gente tinha que correr e socorrer. Uma cadela pariu lá em um bueiro, a gente tinha que ir lá e retirar. Embora a gente tivesse essa noção dessa problemática, que a gente seria parte da resposta desse problema, as nossas ações, elas impactavam apenas na vida de um animal. Uhum. Para a gente que ama, a gente sabe que é importante, né? Um animal que a gente consegue salvar, um animal que a gente consegue dar uma condição melhor de vida, isso para a gente é importante, falando pelo amor, né? E por isso o seu tema foi muito sugestivo. Falando pelo amor, isso é importante. Mas trazendo para as questões sociais, não tinha tanto efeito, né? Então, assim, foi a partir desse entendimento que a gente precisou se organizar mesmo enquanto instituição. Saber que vai existir aquelas pessoas que vai ter condição de ir lá e socorrer e acolher, mas vai precisar de pessoas que precisam correr atrás de parcerias, precisam ir lá e cobrar do poder público, né? E de um ano para cá, a gente tem se envolvido muito mais nisso, né? Em buscar essas parcerias, em cobrar muito mais, em chegar nos vereadores, chegar na prefeita, chegar na polícia e dizer, nós estamos aqui, mas o que a gente está fazendo ainda não é o suficiente, porque a gente precisa de vocês. Graças a Deus, primeiro. E a todo mundo que conhece o nosso trabalho, que credibiliza o nosso trabalho, a gente tem avançado, sabe? A passos curtos, a gente tem avançado. Vocês são uma das pessoas que acompanham a nossa evolução aí há já quase 4 anos, e vocês também têm notado, têm percebido, inclusive têm nos dado oportunidade de falar um pouco mais dessas conquistas. E, então, assim, nós precisamos mais do envolvimento do poder público, né? Recentemente, e aí, assim, me permito o espaço, porque eu sou uma pessoa que eu sou grata por aquilo que a gente já tem. Eu sei que a gente precisa alcançar muito mais. A gente precisa de muito mais recurso para alcançar um maior número de animais. Mas, recentemente, a gente teve o reconhecimento de utilidade pública, né? Os vereadores lá da Câmara, todos votaram reconhecendo a utilidade pública do nosso serviço aqui no município. Nós recebemos agora um terreno, né, de doação da atual gestora, o que para a gente também já é um passo muito importante. E aí, assim, chega parceiros. A partir do momento em que a gente começou a correr atrás dessa parceria, esses parceiros têm chegado, sabe? Já temos aí Gabriel, o arquiteto, que vai assinar o nosso projeto, já temos aí pessoas ligadas às empresas aqui do nosso município, que estão alocadas no nosso município, que também já se propôs a ajudar de alguma maneira. Então, assim, com essa fala, eu quero que chegue ao entendimento de que a ONG, ela é apenas parte
dar a resposta. Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos, sim, não só da nossa organização, nós precisamos que as pessoas continuem de forma individual mesmo, fazer a sua parte, né, quanto à responsabilidade animal, e nós precisamos ainda mais do envolvimento do poder público para que a gente consiga algo de efeito, algo de impacto social mesmo. Samuel, quais são as principais doenças que acometem animais de rua e qual o grau de transmissibilidade dessas doenças do animal para os humanos? Então, Sérgio, as principais doenças são leishmaniose, que é a famosa calazar, né? Essa, sim, é preocupante, porque ela pode ser transmitida para o ser humano. Não que o animal, o cão, né, que é também um vetor, ele seja o principal responsável. Na verdade, o principal responsável é o flebótomo, né, que é o mosquito palha, que é o causador da doença, né. Mas esse flebótomo, ele pica o animal, e pica o ser humano e, consequentemente, transmite a doença, entendeu? Não é necessariamente o cachorro, o cão que passa, a cadela que passa a doença para o ser humano, entendeu? Existe a erliquiose, babesiose, existe também a anaplasma, que são doenças transmitidas pelo carrapato, né? Existe a esporotricose, que é uma doença transmitida por felinos, né, por gatos. Não deixando de falar um pouco da raiva, a gente sabe que a gente não vê tantos casos no Brasil e no mundo, mas é uma zoonose de extrema importância, né, porque além de ser letal nos animais, ela é letal também no ser humano, entendeu? Então, assim, nos animais de rua, as principais doenças e as que mais a gente vivencia aqui são essas: leishmaniose, erliquiose, anaplasma, esporotricose, e a raiva também, né? Assim, a gente não teve caso ainda de raiva aqui, mas a gente sempre tem que mencionar porque realmente ela é de extrema importância, né? A gente fala muito questão da prevenção através da vacinação, né? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o Samuel, com base no que o Sérgio fez aí. Nós estamos conversando com a Samara, que é uma das fundadoras, é uma pessoa envolvida com a ONG Guia do Bem, com a causa animal. E o Samuel Liro, que além de médico veterinário, também tem esse envolvimento. E aí, Samuel, eu te pergunto o seguinte: quais são os cuidados que a pessoa que tem toda a boa vontade, tem todo o carinho, todo o zelo, quer resguardar o animal, mas que ele precisa conhecer, que ela precisa conhecer para fazer um resgate, para observar alguns cuidados? O animal às vezes está ali ferido, acuado, machucado, e a pessoa precisa se cercar de todo um cuidado. Então, para você fazer o resgate, por exemplo, de um animal, o que é preciso observar neste animal? Então, Macário, o ideal é que aquela pessoa que vá fazer o resgate, ela tenha pelo menos um conhecimento, né, com relação à contenção, né? Porque a gente sabe que animal de rua, ele é extremamente, eu não vou falar agressivo, mas ele fica reage, na defensiva, né? Isso. Então, ele vai reagir conforme a abordagem, entendeu? Muitas vezes as pessoas chegam de forma abrupta, né? E aí o animal acaba se assustando e acaba se defendendo através da mordida, né? Ou fugindo, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa tenha assim, um básico de conhecimento quanto à contenção, né? Chegar devagar, conversando, né? E ficando sempre atento, né? Porque, assim, é importante a gente falar e frisar, porque a gente já teve situações aqui de que nem os próprios proprietários querem fazer a contenção do animal. Eu te falo isso porque, assim, a gente atende aqui animais, né, e a domicílio, e muitas vezes a gente vê um animal agressivo, né, e aí a gente pede a ajuda do tutor, né, e ele não nos ajuda. Então, assim, a gente pede que a população ou que as pessoas, ao resgatarem, tenham esse cuidado, né, de estar
não chegando de maneira bruta, tentando não sair correndo atrás, porque se você correr atrás, aí sim ele pode se tornar mais agressivo, ou se não, fugindo, e aí aquele resgate vai acabar não dando certo, né? E, assim, tem que ter os cuidados também com relação a quando você resgata um animal. Por quê? Porque aí você tem que fazer uma avaliação do animal, você tem que levar no veterinário, fazer uma avaliação desse animal, né? Você sabe que tem todos aqueles cuidados quanto à vermifugação, vacinação. Normalmente, animal de rua, a gente encontra muito animal com problema de pele, que aí pode ser uma sarna demodésica, uma sarna sarcóptica, e isso pode transmitir para o ser humano também, não a demodésica, mas a sarcóptica, ela pode ser transmitida. Então, a gente tem que ter esses cuidados, porque é bastante importante para a saúde das pessoas, né? Tanto daquele que está resgatando, quanto também da população em si, né? Uhum. Eu queria perguntar ao Camuel, e também já estendo a Samara. Quer falar, Samara? Sim. É que, na verdade, foi feita a provocação, e eu acho muito importante a gente enfatizar essa informação, de que o animal que está com o calazar não é o próprio cachorro que transmite a doença, assim, né? Ele é o vetor. O bicho que transmite a doença, vamos colocar assim, é o mosquito, né, Camuel? Tu pode estar me corrigindo se minha fala foi equivocada em algum momento. E aí, Macário, eu já faço, e Leandro, eu já faço essa provocação. Porque eu entendo que o animal que ele é acometido da leishmaniose, e sendo o vetor, ele causa... Ele é uma questão de saúde pública, né? De um problema relacionado à saúde pública e que ele pode transmitir para o ser humano. E aí, nesses casos, a vigilância ela precisa eutanasiar o animal. Mas eu fico sempre com este questionamento. O que é feito para combater o mosquito, né? Porque nós temos o mosquito que é o transmissor. O cachorro, o animal, ele é também uma vítima do mosquito, assim como nós somos vítimas do mosquito. Por que não há uma ação voltada, e talvez a vigilância sanitária possa estar respondendo a essa provocação, por que não há uma ação para se combater o mosquito, né? A gente acaba, na verdade, fazendo com que o animal seja vítima duas vezes, né? Ele é vítima porque ele é acometido da doença do mosquito e ele é condenado por isso. E o mosquito, eu queria saber o que acontece com esse mosquito. A culpa é do ser humano, Samara, é de quem pode fazer alguma coisa e não faz, não é isso, doutor Camuel? Isso, era isso que eu queria chegar, né? Eu costumo dizer que o trabalho da ONG, né, tem que ser em conjunto com o serviço público, né? Justamente nessa questão, né, de combater o mosquito, que é o principal vilão dessa história, né? A gente sempre orienta também, Macário, com relação a esse manejo ambiental, né? Para a gente, evitar que o mosquito não se prolifere, né? Manejo ambiental de que forma, né? Aí fazendo limpeza e retirada de matéria orgânica, podando algumas árvores, porque esse mosquito, ele tem um hábito noturno, né? E a gente precisa, às vezes, podar as árvores para que eles não se escondam nesses ambientes, e aí acabe que sendo uma fonte de transmissão, né? Uma coisa interessante, que aí eu acho que é de responsabilidade tenho certeza que é de responsabilidade, é a questão do saneamento básico, né? Saneamento básico, esgotos a céu aberto, isso ajuda na transmissão na proliferação desse mosquito, né? O controle também de alguns animais de rua, né? A gente sempre fala, porque, querendo ou não, a gente sempre vai encontrar um ou outro, né, infectado. O que é que a gente orienta a fazer? Castração, para que esses animais não acabem se reproduzindo e, consequentemente, sendo vetor, né, em outros animais e, consequentemente, dando oportunidade para que esses mosquitos transmitam essas doenças, entendeu? Então, assim, é um trabalho que tem que ser
sempre em conjunto, né? E aqui foi interessante voltar aqui um pouco à Petrolina, porque logo no início do projeto, a gente teve uma boa vontade, tanto do gestor na época, né, quanto do nosso diretor, na época era da Vigilância Sanitária, né, que ele nos deu, assim, essa oportunidade. A gente saiu da faculdade, eu falo assim, a gente, porque foi um colega meu, né, que me convidou para esse projeto, né, e aí a gente, tipo, que abraçou, né, mas a gente viu que ele também tinha uma boa vontade em relação a isso, e ele tinha uma amizade muito próxima com o gestor, e isso facilitou, né, no nosso projeto. E isso acaba aqui sendo benéfico, né. Aí, voltando ao assunto, eu sempre costumo dizer que o serviço público ele tem que estar totalmente alinhado com as ONGs, justamente por isso, porque assim, a ONG ela não recebe recurso, né? Ela não recebe esse recurso, é um trabalho voluntário, né? Que ele se dispõe a fazer esse tipo de serviço, né? E o serviço público, né? Ele tem que aplicar essas políticas públicas para que esses vetores eles não venham assim a se proliferar. Eu queria saber do Camuel e também da Samara posteriormente. Eu queria saber o seguinte, em relação especificamente a animais envenenados. Primeiro, Camuel, veterinário, como tratar, como o cidadão que viu um animal na rua, o que deve fazer, como deve fazer, chamar, se tiver como, ou se não tiver, como chamar o serviço de saúde, no caso, a Guia do Bem, ou no caso de Petrolina, um profissional que trabalha no centro de zoonoses, o que fazer especificamente, porque aqui em Campo Formoso, é o caso da zona rural, né, a gente tem noticiado bastante que muitos animais morrem por envenenamento e ninguém faz nada pela causa animal. Eu queria saber, do ponto de vista da medicina veterinária, em relação a cuidados, ao tratamento, enfim, e também no tocante ao trabalho da ONG Guia do Bem, que já fica por conta de Samara essa resposta, se vocês têm aqui em Campo Formoso esse trato, se vocês têm sido acionados para atuar diante de envenenamento de cães e gatos aqui em Campo Formoso. Então, eu ou você, Samara? Pode falar. Então, Leandro, essa questão de envenenamento, ela assim, do meu ponto de vista, é um pouco complicado, porque envenenamento, a gente tem que saber que tipo de veneno, né? Às vezes é chumbinho, às vezes eu já vi o pessoal envenenando com veneno que coloca em tomate e tal, essas coisas. E isso a gente tem uma certa dificuldade, né, para estabilizar o animal, porque se falando em animais de rua, né, porque a gente não sabe a quantidade que ele ingeriu e também não sabe o tempo, né, da ingestão até a metabolização da toxina, né. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com a medicação que vai fazer, porque, assim, eu vejo muitas pessoas, eu dei leite, eu dei isso, eu dei aquilo. Na verdade, isso aí não vai servir de nada, né? O que o leite, nesse momento, pode fazer é causar uma diarreia, né, apenas, né? Mas não neutraliza a toxina. Então, o que é que se deve fazer? O básico é carvão ativado, né? Existe um pozinho que vende em pet shops, em clínicas, né? Que você pode diluir e dar esse carvão ativado. Mas aí é onde eu te falo, a gente precisaria saber a quantidade que ele ingeriu e também precisaria saber o tempo, né, que esse animal ingeriu, porque assim, até em 30 minutos, dependendo da quantidade, a gente consegue estabilizar um animal, 30 minutos, 2 horas, né? Passou de 2 horas, o quadro do animal ele já começa a se complicar um pouco. Aí a gente precisa colocar na fluida, a gente precisa tropinizar o animal, enfim, a gente precisa aplicar algumas drogas que vá tentar estabilizar o animal, né? Inclusive, a gente precisa até a questão que, dependendo do veneno que foi administrado, que foi dado, né, pode causar hemorragias, e aí a gente tem que entrar com
anti-hemorrágico, enfim, assim, o básico é o carvão ativado, do meu ponto de vista, né? Isso. Isso tem sido uma prática para quando a gente tenta fazer alguma intervenção também, né? Tem um animal aqui na minha rua que ele aparentemente foi envenenado. A gente passa essa orientação com relação ao carvão ativado também. Além de a gente orienta a procurar socorrer e encaminhar o mais rápido possível para o veterinário, né? E quando se trata de um animal que ele não tem dono, a pessoa que socorre, a gente garante a questão dos custos, né, com o veterinário, já é uma parceria que a gente tem com alguns veterinários aqui também. Chegou a denúncia até nós. Está sendo possível socorrer aquele animal, então entramos em contato com eles e eles atendem e a gente vai custeando, né, o valor cobrado por eles à medida que é necessário as intervenções. Mas aí a gente está falando do remédio, né, do tratar o animal que já foi violentado, vamos colocar assim, né, ele foi vítima de um tipo de maus tratos. E aí, com relação à denúncia dos maus tratos, a gente recebe também muitos pedidos de ajuda. Não só com relação a envenenamento, mas o animal que está sendo maltratado, tá apanhando, enfim. Recebemos sim, viu, Leandro? Agora, nós nos esbarramos nas mesmas dificuldades que eu iniciei relatando a minha, né? Que eu tive há 3 anos atrás, né? O crime do meio ambiente, ele é tratado como um crimezinho, né? Existe legislação para isso, a gente tem aí a Lei 9.000 da Constituição, 9.605, né? E que prevê, inclusive, condenações ao agressor. Mas a prática é mais difícil, é mais complicado. E aí eu tentei entender o porquê dessa prática ser tão difícil de ser executada aqui no município. Semana passada eu estive com o major, mas fui acolhida por o capitão Gabriel. Nós fizemos uma troca muito interessante, né? Onde ele pôde explanar a dificuldade da atuação da polícia nesse sentido também. E aí ele nos trouxe um exemplo que também serve para a nossa ONG. Samara, a gente recebe a denúncia, a gente vai lá, deflagra o flagrante, pega aquele animal e leva para onde? A gente vai para solucionar um problema e acaba criando um outro. E aí a gente volta para a fala inicial, de que nós precisamos trabalhar juntos. Nós estamos aí agora com este terreno que foi doado pela ONG, e há, sim, essa especulação. Que bom, os animais merecem esse local, né, para ser abrigado. Gente, eu tenho aqui em mãos essas fichas aqui, que são alguns animais que a gente conseguiu contar de forma bem... num período de 15 dias, assim, alguns animais que a gente já acompanha nas ruas. São 62 animais, né? 62 o que a gente conseguiu em 15 dias. Vocês acham mesmo, assim, que a gente tem condições de retirar esses 62 animais e colocar em um abrigo? De que forma a gente vai estar custeando esse abrigo? Eu falo por mim, eu, Samara, não tenho condições de administrar um abrigo. Por isso, a proposta a ser feita pela nossa organização é de criar um centro de apoio, né? A gente vai ter um centro de apoio para acolher os animais que são vítimas de maus tratos e destiná-los para adoção responsável, né?
Então, assim, Leandro, nós, por mais que exista até um sofrimento, assim, por nossa parte também, de não conseguir resolver acolher a todos esses pedidos de denúncia, de violência, a gente precisa estar tendo espaços como esses para estar esclarecendo que a gente não faz, não é porque a gente não quer, não é porque porque nós não temos condições físicas mesmo, sabe, de administrar tudo isso que envolve uma organização como a nossa. Bom, então queremos agradecer aí aos nossos parceiros. Bonitinho, só, Macário, só para agradecer aqui os parceiros da gente, que estamos aí já há 42 minutos de live. Então, agradecer os parceiros, né, agradecer as pessoas que acompanham a gente, né, através desta live, todos que estão acompanhando aí na fanpage do Facebook, Notícias e Mais, e também as pessoas que acabam compartilhando e cada vez mais levando aí as nossas lives a mais pessoas. E agradecer, claro, a Netcom, que agora é Rex Internet, é só você escolher o seu plano através do site www.rexinternet.com.br, conheça os planos ou ligue 99908-1508. A Uniacel VAD, graduação em pós, promoção, matrícula grátis e uma bolsa especial. De Campo Formoso, Praça Freirino, na fase Empório Business, telefone 99929-2707. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitaf, tem serviço de aposentadoria rural, salário de maternidade rural, pensão rural, BPC Loas, tem aí a parceria com a Advocacia Novaes e Dantas, o telefone é o 3645-3386, fica na rua Juca Marques, no centro, e a RB Assessoria Projetos, presta serviços como ITR, CEFI, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, georreferenciamento, fica na Praça do Comércio de Lados Negros e atende toda a região. O telefone é o 999590083 e amanhã teremos mais uma live, né, Macário? Mais uma live, a gente convida só para ter a live de amanhã. É isso, amanhã estarão conosco, participando da live Desafios e Estratégias de Superação, o ex-jogador do Flamengo, Rondinelli, o Deus da Raça, estará no bate-papo conosco amanhã à noite. A jornalista campo-formosense, há muitos anos morando fora de Campo Formoso, Gil Muricy, e o ex-jogador e atualmente educador físico, Marlos Hamilton, uma história incrível aí também de superação. Então essas três pessoas estarão conosco, Rondinelli, o Deus da Raça, Gil Muricy, jornalista, e Marlos Hamilton, na live que nós teremos amanhã aqui na fanpage do Notícias e Mais. Aproveitar e pedir ao pessoal aí, ao pessoal que está nos acompanhando nessa nossa live de hoje, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, tem muita coisa boa que está por vir, inclusive o pessoal envolvido com as causas animais, se inscrevam lá, youtube.com/Notícias e Mais, é o nosso canal no YouTube, nós estamos preparando aí um material super legal, gente. Acompanhe também as nossas publicações aí no nosso site, tudo que é notícia. Campo Formoso, região, qualquer lugar, qualquer canto, www.noticiasemais.com.br é o nosso site com muito conteúdo, muita coisa realmente, artigos, nós temos lá inclusive uma coluna toda dedicada à causa animal, um médico veterinário, Obadias Júnior, que é um dos colunistas que escreve também aí muito sobre a causa animal, inclusive ele estará mandando um material aí pra gente, agradecemos aí ao Obadias Júnior. O Camuel Lírio, que está conosco nesta noite, quando tiver alguma coisa aí que chame a atenção, pode mandar para a gente também, para a gente estar publicando aí no blog Notícias e Mais, e pedir o pessoal também que acompanhe aí o nosso Instagram, @Notícias e Mais, tudo isso aí para deixar a população de Campo Formoso, da nossa região, da Bahia, mais informada, com mais conteúdo e conteúdo de responsabilidade, é claro, o que nós procuramos fazer. Lembrando que amanhã, então, teremos esta live com Gil Muricy, o Rondinelli e também com o Marlos Hamilton. Voltando para o dia de hoje, a nossa live Cuidar dos Animais é um gesto de amor e responsabilidade social com o médico veterinário Camuel Lírio e uma das fundadoras da ONG Guia do Bem, a Samara Mendonça de Carvalho. Leandro Daniel. Tem algumas perguntas aqui, comentários e perguntas em relação à castração. Se existe a possibilidade, a mensagem aí do Vitor, inclusive, coloquei na tela,
Hoje Campo Formoso precisa de uma campanha de castração para diminuir a grande quantidade de animais. Queria que o Samara comentasse sobre isso e também sobre o centro de zoonose. Alguém perguntou aqui se existe em Campo Formoso. Não existe um centro de zoonose. E qual a possibilidade real de algum dia o poder público construir aqui ou que atenda em nível regional? O que a Samara pode comentar sobre isso, Samara? O Camuel também pode falar sobre a experiência lá de Petrolina em relação à castração também, Camuel. Isso. Com relação à castração, assim, já é uma previsão, né? A gente tem realizado algumas parcerias, inclusive essas fichas que eu mostrei aqui para vocês, desses animais que foram identificados soltos aí na rua, é também um filtro nosso para a gente estar destinando para essa castração. Agora, é claro que essa castração não vai acontecer assim de forma para todos, né? Vamos colocar. O nosso foco sempre é o animal que está em situação de abandono nas ruas. E para isso, esses animais eles já são há algum tempo monitorados por nós. Então, há essa previsão porque foi a bandeira que eu sempre levantei. Ter um centro de apoio é importante. O trabalho como eu sinalizei para vocês, de pessoas ambulantes é importante, mas aquilo que vai dar um efeito real, né, que a gente vai poder ter uma perspectiva melhor quanto à diminuição dos animais que estão em situação de rua, é a castração, né? Se as castrações não começarem a ser realizadas, a tendência é que esse número, ele se multiplique em um tamanho assim. Eu estava até conversando mais cedo com o Camuel, né, sobre isso, de que uma cadela de rua, ela pare 6, pare 12 filhotes, né? Então, vocês imaginam aí, uma cadela, ela entra no cio em média 2 vezes no ano, né? Façam a conta aí, só dos 62 animais que a gente já conseguiu identificar nas ruas, né? Então, assim, essa previsão para sair esse projeto de castração ainda este ano, né? Foi algo que foi pactuado. A gente está só aguardando. Claro, chegou a situação da pandemia, mudou muito, né, o nosso cenário, mas a gente vai voltar a ajustar essa questão para esse projeto para os animais que estão nas ruas de Campo Formoso. Camuel? Então, pegando um gancho aí de Samara, a campanha de castração é uma das medidas mais eficazes para a não reprodução de animais errantes, né? Eu falo animais errantes, animais de rua, né, abandonados. E essa castração, eu falo por exemplo aqui, a gente tem que ter bastante cautela, porque assim, quando a gente lança uma campanha dessa, normalmente a população acha que a obrigação, tanto do Centro de Zoonoses ou da ONG, castrar todos os animais, né? Não, na verdade não, né? A gente faz uma seleção de animais, aqui em Petrolina a gente fazia um agendamento, né, dos animais e tirava um dia, né, na semana, né, para a gente poder fazer essas castrações, né? E assim, na época que eu estava à frente como veterinário do Centro de Zoonoses, né, a gente, assim, a quantidade de pessoas nessa parte de cirurgia era bastante limitada. Então, assim, a gente não conseguia fazer uma quantidade considerável, né, que expressasse tanta população. Mas com a visibilidade que teve o projeto e o programa, né, a prefeitura, na época, viu com bons olhos essa campanha e começou a contratar mais veterinários. E com isso aí a quantidade de animais e de cirurgias de animais castrados foi aumentando, né? E a população também foi compreendendo que era de responsabilidade deles também, né, de fazer essa castração, né? E graças a Deus a gente tem tido, assim, aqui em Petrolina, a gente tem tido um bom resultado com relação a esse projeto, né? Espero que em Campo Formoso, após essa campanha, né, a gente também comece a colher bons frutos com relação à proliferação de animais.
Aí eu queria aproveitar e perguntar para o Camuel e a Samara, nem todo animal que está na rua é animal abandonado, é animal errante. Sim. Ou é animal vadio. Tem aquela questão de que o cara diz, não, eu sou dono, o animal é meu, eu não permito que castre a minha cadela ou que castre o meu cachorro, o meu animal é meu, mas o animal está lá, está na rua. Então também, além de tudo, ainda tem essa dificuldade, né, Camuel? Porque nem todo animal que está na rua, ele é errante, ele é um animal vadio, ele é um animal sem dono. Tem aquela hora que precisa tomar uma atitude, até para ajudar o animal, a pessoa vai dizer, não permito não, e aí é mais um problema, né? Então, já aconteceu muito isso aqui, viu? Logo quando a gente iniciou a campanha, chegava gente aqui no centro de zoonose, mas meu cachorro foi capturado pela carrocinha e tal, e aí o que vocês fizeram? Aí a gente falou, não, ele está na quarentena ali para que a gente possa fazer a avaliação e, consequentemente, fazer o procedimento cirúrgico, né? Mas eu não quero que castre. Enfim, aí uma das medidas que a gente viu aqui para tentar educar as pessoas, Macário, foi a questão da multa, né? Para o animal resgatar, ou para o tutor resgatar o animal do centro de zoonose, ele pagava uma multa, né? E assim ele poderia resgatar o animal. Porém, mas ele assinava nesse caso aí, Camuel, precisa daquilo que a Samara dizia, da parceria. Precisa ser algo oficial, sim, né? Sim. Algo do município, isso, né? Exato. Município, né? Então, então, é por isso que eu volto a frisar no que Samara sempre tem colocado aí, que é uma parceria que sempre tem que estar em conjunto, né? Eles sempre têm que estar trabalhando de maneira onde cada um faça o seu papel, né? A ONG de resgatar, a ONG de fazer os primeiros cuidados, e o poder público de dar essa ajuda, né, à ONG e também às pessoas envolvidas, né? Nesse momento está sendo o nosso apelo, viu, para a Câmara de Vereadores aqui do nosso município. A gente precisa de leis punitivas em âmbito municipal, porque, como eu falei inicialmente, nós ainda temos existe a legislação, mas as ações ainda são muito fragilizadas. E já visualizando também a questão da previsão de que vai existir castrações, que a gente precisa até que essa lei, né, aconteça para que a gente consiga melhor organizar essa questão da castração. Eu gosto de sempre conversar, né, com pessoas que apoiam a causa, e eu já tive a experiência também de fazer essa troca de informação com o Rangel, né? Rangel, que também teve uma experiência semelhante à de Camuel, Rangel lá na Amazônia, e aí ele trouxe também para mim, né, algumas das informações na verdade, dos problemas. E assim, a gente aparece com uma solução, mas junto com a solução, meus irmãos, olha, vem uma carga imensa de problemas. E um dos problemas eram esses, né? Das pessoas, a partir do momento que identificaram que existia uma castração gratuita, né? Castração pública, elas soltavam seus animais, né? Para que os animais eles fossem castrados gratuitamente, e depois elas iam lá e adotavam novamente os seus animais. Então, assim, é a mesma tecla que a gente volta a apertar. Precisamos caminhar juntos, nós precisamos ter leis que sejam punitivas, não só visualizando a questão das castrações que está previsto para acontecer, mas também para estar inibindo os agressores que nós temos espalhados aqui na nossa cidade, que não temem a lei. É incrível, a gente se depara com o agressor e a gente fala, mas o que você está fazendo é errado, você pode responder criminalmente. E eles não colocam fé não, né? E a gente busca, a gente vai, registra o boletim de ocorrência, e a coisa, ainda assim, é difícil de fazer com que haja uma efetivação ali para a lei fazer valer para o agressor. Então, precisamos de apoio, assim, precisamos do poder público, sem dúvida, estar envolvido para a gente conseguir algo
efetivo nesse sentido. Agora, Samara, de qual forma a concessão da utilidade pública tem ajudado a ONG nessa busca por apoio do poder público? Ou, independente da concessão de utilidade pública, esse apoio depende muito da vontade do poder público, mas já ajuda a questão da utilidade pública. Tem refletido para a ONG? Tem, assim, a partir do momento em que a gente teve o reconhecimento, né, da utilidade pública aqui no nosso município, eu falo que portas começaram a se abrir, né? As pessoas começaram a nos enxergar como uma organização séria e que poderia confiar. Eu entendo que já é um voto de confiança, por exemplo, a doação do nosso terreno. E aí, assim, você diz, é pouco, foi algo que saiu gratuito da prefeitura, mas eu estive especulando lá os valores do terreno. Se a gente tivesse que comprar, a gente gastaria cerca de 45 mil para comprar um terreno. Com 45 mil, a gente conseguindo levantar esse valor, a gente já consegue construir um espaço, entendeu? A gente já consegue levantar alguma coisa. Então, assim, essa parceria tem chegado aos poucos, sabe? Eu falei há pouco tempo, né, que eu estive lá conversando com o capitão Gabriel, e a acolhida foi diferente. Você é da ONG Guia do Bem? Então, assim, as pessoas já ouviram falar, pode até não conhecer como é a nossa prática, quais são as nossas dificuldades diárias, mas elas já ouviram falar da ONG Guia do Bem. E assim, eu vou aproveitar o gancho, gente, para continuar discorrendo um pouquinho nesse aspecto, porque algo que eu preciso deixar claro é que o nosso trabalho ele é voluntário. E quando se trata de um trabalho voluntário, não é porque a gente não tinha nada a fazer e criamos uma ONG para procurar o que fazer, não. A gente trabalha, uma cara da risada, né? A gente trabalha, a gente tem família, a gente estuda. E tudo isso a gente precisa conciliar com o nosso trabalho voluntário. Eu estou aqui representando uma organização e, gente, eu preciso exaltar, assim, o trabalho que as meninas conseguem fazer. Eu falo que elas conseguem fazer e eu preciso sinalizar aqui que eu estou aqui, mas Eide, Marília, Maiane, Keila, essas meninas, elas são em 4, Edileide, Ângela, elas se revezam para estar cuidando do espaço hoje que a gente paga, né? A gente alugou uma casa, a gente paga R$200 nessa casa, inclusive eu quero pedir aos vizinhos um pouquinho mais de paciência, porque a gente está precisando sair dessa casa, porque tem vizinhos, e a gente, por mais que a gente ame os animais, a gente sabe que quando tem uma casa com um monte de cachorro, eles barulham, né? Eles incomodam a vizinhança. Então, vizinhos, me desculpem, a gente está procurando a casa para sair de lá. Então, assim, não é só ocupar um pouquinho do nosso tempo, não. A gente precisa estar lidando com dificuldades diárias e conciliar a nossa vida pessoal com o nosso trabalho voluntário. É difícil, é complicado. Nem sempre as pessoas são gentis, sabe? Em entender, em compreender que o que nós fazemos é pouco, mas já é alguma coisa, né? E aí as pessoas vêm e dizem, não, você tem que fazer, não criaram ONG para isso? Tem que fazer. E eu preciso, assim, que se compreenda que a gente está fazendo, ainda é pouco, a gente está caminhando para ter um efeito ainda maior, mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Me desculpem aí me prolongar nessa fala, mas é porque, assim, vai servir meio que como um desabafo, sabe? De que a gente precisa do apoio do poder público, porque pode chegar um momento que a gente sozinho não dê conta de administrar tantos problemas que aparecem para a gente, né? Essa é a minha fala, gente. O Leandro e Sérgio,
Eu vou fazer uma pergunta aqui, um tanto quanto ousada para o Camuel e para a Samara. Eu tenho muitos amigos, eu sempre gostei de animais, eu sempre gostei de cães, minha família gosta de cães, mesmo antes de morar em Campo Formoso, eu já gostava de animais, eu sempre gostei. Então, enfim, principalmente cães, sempre gostei de cães. E eu tenho muitos amigos veterinários, tenho pessoal que é amigo também, que mora em outras cidades e que faz parte de ONGs. E aí eu queria fazer um comentário em relação a isso que a Samara falou. É porque, Samara, tem muita gente que está aí nas ONGs da vida para tirar proveito, que não é o caso da ONG Guia do Bem. A gente sabe que não é o caso da ONG Guia do Bem. Acho que é porque as pessoas, às vezes, quando você fala ONG, tem muitas ONGs boas, ONGs que fazem o trabalho, como é o caso da ONG Guia do Bem. Assim como também tem algumas ONGs que tem gente que está lá para tirar proveito. Enfim, mas é apenas um comentário. Agora a pergunta é, Camuel e a outra para Samara. Camuel, e a questão da humanização, o cuidado que a pessoa precisa ter com o animal? Meu bebezinho, minha coisinha linda, isso e aquilo. Quer dizer, tem que se ter uma série de cuidados, independentemente de ser um animal de rua, um animal errante, um animal vadio, ou um animal que você tem na sua casa, aquele cão, aquele gato que você cria, que você tem, que você zela, que você cuida, que você ama, que você dá carinho, enfim. Mas tem que se ter muito cuidado também com essa questão da humanização, porque ali é um animal, a pessoa precisa entender. E é isso que eu falei que é ousadia, porque eu tenho ouvido de muitos amigos veterinários que eles dizem assim, olha, as pessoas precisam lembrar que ali é um animal irracional. Ali é um animal que precisa ser zelado, cuidado, guardado, amparado de todas as formas. Mas não podem esquecer disso, não podem humanizar o animal. E a outra pergunta que eu vou fazer é para a Samara, na sequência você pode responder. Samara, você falou muito aí na questão do terreno. Eu queria que você dissesse onde é que fica localizado o terreno, até para que as pessoas possam conhecer, e a metragem desse terreno. Ele é um terreno de quanto por quanto, para que as pessoas tenham uma ideia mais ou menos do que você falava, né? São 62 animais catalogados só nos últimos 15 dias. Camuel e Samara. Então, Macário, essa questão da humanização, a gente até conversou hoje mais cedo, né, Samara, com relação a isso. Sinceramente, eu tenho me preocupado bastante, né? Eu falo até meus clientes, né, e que essa questão da humanização eu vejo como exagerada em alguns, porque, assim, eu sei que a gente deve amar os animais, a gente ama os animais, a gente tem que cuidar dos animais, a gente tem que vermifugar, a gente tem que fazer hemograma, no mínimo hemograma a cada 6 meses, levar periodicamente ao veterinário. Só que a gente não tem que esquecer que, como o Macário falou, é um animal irracional, né? É um animal que a gente fala, se cumprimenta com o outro através de lambidas, né? Um lambe a glândula do outro, um lambe o ânus do outro, enfim. Então, tudo isso tem bactérias, né? Aí as pessoas acabam fazendo o quê? Deixando o cachorro lamber o rosto, deixando o cachorro lamber a boca, deixando dormir, né, nas suas próprias camas. Eu costumo dizer assim, se não consegue deixar que o animal durma na cama, pelo menos que deixe dormindo na caminha lá no quarto. Mas eu acho que essa questão da humanização também tem prejudicado muitos animais com relação a algumas doenças, né? A gente tem visto doenças que até então, anteriormente, a gente não via com tanta frequência, entendeu? A gente tem visto muito animais com atopia, a gente tem visto animais muito com diabetes mellitus, a gente tem visto animal com hiperadrenocorticismo, que são doenças endócrinas. Então, acho que a gente associa isso, claro, à disfunção do animal, mas também a esse cuidado excessivo, né? Eu acho assim que a gente tem que ter cuidado, mas tem que ter um cuidado com responsabilidade, entendeu? Porque a gente acaba querendo ajudar, mas só que acaba prejudicando, né? Uma coisa assim interessante que eu costumo ver com frequência aqui, Macário, é a questão do banho, né? O pessoal costuma dar banho de 2 vezes na semana. Existem pessoas que dão banho a cada uma vez por semana. Um perigo, né? Isso, eu costumo falar aos meus clientes, o banho excessivo, você retira aquela proteção, aquela microbiota que protege a pele dos animais, ou seja,
todos nós, tanto nós quanto os animais, eles têm uma microbiota natural na pele, que isso protege. Então, se você começa a dar um banho excessivo no animal, né, você retira isso, e aí predispõe o animal a várias doenças de pele, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência, né, e responsabilidade também nessa questão dos cuidados, né? A gente, voltando e frisando, a gente às vezes acaba achando que está cuidando, que eu sou apaixonado por um animal, só que assim, a gente tem que controlar essa paixão e tratar com consciência, né? Cuidar com consciência. Bom, enquanto a Samara não retorna aí para responder essa pergunta do Macário, a gente continua com o Samuel. Tá. Então conclui, Samara, aí depois eu pergunto para o Samuel. Só a rotação de tela dela, você... aí o celular, a rotação de tela dela que está desativada, e aí ela vai ativar a rotação de tela, vai voltar para a posição. Minutinho. Está desativando aí a rotação de tela. Eu vou ficar devendo a metragem, porque eu fui olhar ali, eu tinha salvo. Ai, gente. Ai, peraí. Ainda não, né? Enquanto... Não. É só minimizar e ir lá na rotação de tela. Coloca o celular na horizontal que ele já vai direto. Senão você vai adicionar a rotação de tela. Agora foi. Agora foi. Aí. Qualquer coisa é só chamar o doutor Daniel Bruno aí. Doutor Daniel Bruno, corre aqui, me socorra. Vem advogar em minha causa. Deus me livre, ele tá ali com a menina e a menina já tá ali daquele jeito. Se eu aparecer, eu não volto. Eu vou ficar devendo a questão da metragem para vocês, gente, mas já é algo oficial, viu? Nós já temos lançado lá no DOEM a doação do nosso terreno. E antes de informar aonde vai ser, eu já vou logo falando que assim que a gente subir os muros, eu já vou colocar câmeras. Mas, assim, o terreno ele fica localizado ali no bairro Maria Joana. Ele fica ao lado do Veracruz. Uhum. Dá a referência que fica melhor. Próxima à Câmara de Vereadores, né? também. Próxima à Câmara de Vereadores, próximo à UPA, próximo ao Veracruz, ali próximo aos predinhos naquela região. Isso, exatamente, vai ficar ali naquela região, o terreno que foi doado. Estamos aí já trabalhando o projeto com a parceria de Rangel e de Gabriel, que já se comprometeu a assinar esse projeto para a gente, né? Então vem coisa com muito carinho também, né? Porque Gabriel é uma pessoa também que gosta de se envolver com essas questões sociais e se prontificou para estar colaborando com a gente nesse sentido também. Então, o nosso centro de apoio aos animais que necessitarão de um acolhimento temporário vai ser lá. Camel, quando a gente fala de cuidar do animal, né, aí vem aquela questão de custos, né? Que, claro, o ideal é se você adota um animalzinho, se você tem seu animal, é cuidar bem dele com relação a essa questão de alimentação, a ração, os cuidados necessários. Mas aí vem aquela questão dos custos. Tem gente que acha caro ou não pode cuidar como deveria ser cuidado do seu animal. Então, quais são os custos mínimos? Digamos assim, as primeiras vacinas, as vacinas que tem que ter, não pode faltar, uma vitamina, uma ração ideal, digamos o mínimo de custos para que você tenha seu animal saudável. É mais comum gatos em casa ou um animalzinho, um cachorrinho que seja desses pequenininhos, mas que tenha os cuidados para que possa ser saudável, não trazer risco para a sua família. Então, Sérgio, assim, os cuidados básicos, né, a gente costuma falar, né, com relação à vacinação, né, que existe alguns protocolos vacinais, né, existe dentro desse protocolo as vacinas que a gente chama essenciais e as vacinas opcionais, né. As vacinas essenciais são vacinas como a V10, né, a vacina que protege contra
ou 8 a 10 tipos de doença, porque existe no mercado a V8, existe a V10, né? E elas são de fundamental importância porque animais, principalmente animais, né, recém-nascidos, a partir dos 45 dias, eles estão ainda com baixa na imunidade, né? Então, eles precisam serem vacinados para que eles não venham a ser cometidos com essas doenças, principalmente essas doenças virais, entendeu? E tem a vacina de raiva também, né? Então, assim, o básico para a vacinação é a V10, né? Que é a vacina a viral, que a gente costuma dizer que é a V10 que protege contra 10 tipos de doença, e a vacina de raiva, né? E a questão da vermifugação também, né? Esse é o básico do básico que a gente pode, assim, começar a fazer nos animais, né? E, Essa assim, da raiva, às vezes as pessoas só aplicam porque tem a doação, né? Às vezes, né? A campanha, e às vezes tem gente que nem leva na campanha, e também é assim, aquela questão. Quem não pode participar de uma campanha ou perdeu a campanha, acho que ela é baratinha também, né? Não custa tão caro para a pessoa vacinar contra a raiva, né? Então, assim, Sérgio, existe vacinas nacionais, né, vacina no mercado, existe a vacina nacional e existe a vacina importada, né? As nacionais, ela tem um custo menor, né, e a importada, realmente, ela tem um custo mais elevado, né? Então, assim, a gente indica que vacine, não deixe de vacinar, não importa qual seja a vacina, se nacional ou importada, né? Claro que, assim, se a gente for falar de maneira técnica, a gente tem algumas preferências com relação à vacina, né? A gente prefere, indica sempre a vacina importada, porque estudos comprovam que ela tem uma maior eficácia, né? E aí a gente se sente mais seguro tanto em trabalhar com ela, quanto também em passar para os clientes, né? E passar para os animais, né? Essa imunidade, que é uma coisa que eles vão precisar. Eu falo isso porque, assim, eu já atendi aqui em Petrolina vários animais, né, que tomaram as vacinas nacionais e que acabaram adquirindo a doença. A gente sabe, né, que nenhuma vacina é 100% eficaz, né, a gente sempre tem aquela porcentagem, né, mas, assim, não sei se é coincidência, mas, assim, todos que eu atendi aqui com parvovirose, para você ter ideia, os tutores me falaram que os animais foram vacinados com a vacina nacional. E, como eu trabalho aqui mais só com a importada, né, eu não tenho visto isso. Né, é o que eu estou dizendo para vocês. Possa ser uma coincidência, tá entendendo? Mas, assim, eu me sinto mais seguro em trabalhar com aquela que eu vejo que é mais eficaz, entendeu? Mas, assim, sério. Inclusive, sobre essa questão da vacinação, depois, só para pegar essa parte da vacinação, é importante lembrar que tem a vacinação, as 3 primeiras vacinas, começando pelos 45 dias, mas depois, anualmente, é preciso dar um reforço, né? Algumas vacinas que precisam ter reforço anual, né? Isso, os animais primo vacinados, ou seja, aqueles que nunca foram vacinados, eles precisam passar por esse protocolo, né? Ou seja, a primeira dose, né, com 45 dias, a segunda dose, que é a dose de reforço, normalmente a gente pede para fazer de 21 a 28 dias, aí fica a critério do tutor, né? E a terceira dose também com 21 a 28 dias após a segunda, né? E após isso, só de ano em ano, né? A de raiva não precisa fazer uma dose de reforço, é uma única dose, e aí repetindo também anualmente, né? Uhum. Queria perguntar a vocês aí, os meninos colegas já perguntaram sobre a humanização, sobre custos. O que eu vou perguntar vai também nessa linha aí. Em relação a algumas pessoas que às vezes não têm muito conhecimento sobre como tratar os animais, mas preferem criar um monte de animais, de cães, gatos, tem, enfim, 10, 20 animais em casa e não tem o controle, às vezes, mais o gosto, o desejo de cuidar dos animais, de ter esses animais para si, torna algo assim que pode até mesmo trazer alguma consequência nessa parte de saúde, por exemplo. Qual a recomendação que vocês passam para essas pessoas que criam 10, 20 ou mais animais e nem sempre tem um apoio de um profissional da medicina veterinária ou
de profissionais da Guia do Bem, enfim, de nenhum profissional. O que vocês podem dizer sobre? Samara ou eu? Quer falar? Pronto. Leandro, eu costumo dizer assim, se você cria com responsabilidade, tem gente que não tem responsabilidade de criar um, né? Mas se você cria com responsabilidade, com cuidado, eu tenho uma amiga, no meu grupo todo mundo já vai saber quem é. Ela cria, eu acho que está com 12 gatos e 3 cachorros. Gente, os animais... A gente chega na casa dela e os animais, assim, vivem em completa harmonia. Eu acho que ela é uma encantadora de animais, tem condições daquilo, entendeu? Porque eu crio uma, né? E quando a minha filha nasceu, ela teve problemas de depressão por conta disso, não consegui dar, entendeu? E eu acolho uma de rua também. E a menina, ela cuida, assim, lindamente de todos os animais dela. Agora, tem, em contraponto a isso, tem aquelas pessoas também que... E a gente se depara... Olha uma curiosidade. A gente se depara muito com muitas idosas que acolhem muitos gatos, sabe? E aí aquilo dali começa a trazer um transtorno para elas, porque gato, ele sai, né? Ele fica no muro, ele quando entra em cio, é um transtorno no telhado dos vizinhos. Acontece também dessas, de às vezes essa senhora falecer e ficam lá os bichanos e os filhos não querem essa herança, né? Então, assim, se você cria com responsabilidade, se é em comum acordo com os membros que estão lá dentro da sua casa também, o céu é o limite, criado com responsabilidade, né? Com cuidado, com a questão da higienização. E isso vai muito da consciência de cada pessoa, né? Porque eu, por exemplo, em minha casa, eu tenho a minha cachorra mesmo, e de vez em quando eu dou um lar temporário, já são 2. E tem a minha inquilina, que vem para aqui todo dia dormir aqui em casa. 3. Esse é meu limite. Pela harmonia da minha casa, esse é meu limite. Então, assim, vai da consciência, sabe, de cada um. Eu quis colocar esses pontos diferentes, porque são realidades diferentes, né? Cada um tem sua vida e sua rotina diferente. Samuel, quer comentar? Com relação a essa questão da quantidade de animais, assim, eu vou pegar o gancho de Samara. Se tem responsabilidade, aí fica a critério de você, né? De quem tem essa quantidade de animais. Eu costumo dizer que a partir de 5 animais, eu já acho um pouco difícil de lidar com a situação, mas tem gente que consegue lidar com 30, 40, enfim. Eu tive uma colega na pós-graduação que tinha 60 gatos, né? Só que, segundo ela, várias pessoas da família tomavam conta, né? Então, assim, eram castrados, vacinados, enfim. Eu acho que ela tinha uma boa condição, né? E também cuidava com bastante responsabilidade. Mas isso é preocupante, Sérgio, né? Leandro. Porque, assim, isso. Existem algumas doenças, né, que passam desapercebidas, elas são doenças assintomáticas, né, que a gente precisa, periodicamente, ou o animal precisa periodicamente de passar pelo veterinário para uma avaliação, né. É isso que eu estou falando, porque, assim, às vezes a pessoa até tem responsabilidade de alimentar, de vacinar, mas, assim, existem algumas doenças que realmente elas são assintomáticas, né? E aí acaba que desenvolvendo, e às vezes essas doenças que acabam assim, sendo transmitidas para os outros, e aí acaba que causando um problema ainda maior, né? Mas falta de ter. Criando com responsabilidade, o céu é o limite aí, né? E também é preciso visualizar o futuro, né? Porque o animal é uma herança que a maioria das pessoas não querem ter. Então, normalmente, na ausência daquela pessoa que tinha muito amor, muito carinho,
pelos gatinhos que tinha ali de estimação. Na ausência daquela pessoa, um filho ele não quer, né? Um vizinho ele não quer. Então ficam estes animais, esses animais na verdade acabam se tornando errantes, né? Animais que ficam aí merabolando pela rua, sem dono, sem amparo. Então é preciso ter primeiro responsabilidade e colocar tudo isso na balança antes de querer ter um número muito grande, né, de animais. Ainda bem que aqui em casa todo mundo gostava de cães. O máximo que nós tivemos aqui foram 8. E os menores que nós tínhamos aqui, Camuel, Samara e o pessoal que acompanha, era um casal de São Bernardo. Os menores. Não, brincadeira. A gente tinha desde o Bulldog francês e os maiores eram São Bernardo. Então era o Bulldog francês Pinscher, o menor Pinscher, o Bulldog francês, e os maiores eram São Bernardo. Hoje nós só temos 2, né? Aí, Sérgio, antes de tu fazer a pergunta, eu queria até que o Camuel falasse sobre esse assunto, porque, assim, a gente não encontra na rua um Bulldog francês, você não encontra na rua nem mesmo Pitbull, você não encontra Rottweiler, você não encontra um Cocker Spaniel, você não encontra um Dálmata, você não encontra um Doberman, não encontra um pastor belga, um pastor alemão, um pastor belga ou um pastor de Malinois, você não encontra. Você encontra o SRD, né? Você encontra o cão vadio SRD, sem raça definida. Você encontra um animal que, no máximo, ali é uma mistura de duas raças ou de 3 raças. Você encontra isso. E, inclusive, aí eu vou voltar àquela questão da provocação que eu sempre faço com alguns amigos que eu tenho de veterinário também, pessoas envolvidas em ONGs, que eles dizem assim, olha, você não vai encontrar por quê? Porque as pessoas não querem nem mesmo adotar um SRD. Eles querem adotar, dar um lar temporário, ou adotar em definitivo, ou criar, ou cuidar de um animal que seja de raça, que tenha, assim, a raça definida, não é nem de raça, é que tem a raça definida. E o SRD são poucas as pessoas que têm. Mas, inclusive, para o SRD, a pessoa precisa saber qual é o animal que ele está levando para casa, porque às vezes é um animal que precisa ser exercitado, precisa ser alimentado de forma diferente, a questão do banho, a questão do pelo, tem uma série de questões que precisam ser observadas, né, Camuel? Outro que tem, para completar, Camuel, outro que tem um preconceito incrível também é o coitado do gato preto, né? As pessoas costumam abandonar e não quer saber de gato preto, uma besteira, não tem nada a ver com a cor, né? Porque tem esse detalhe também, né? Então, assim, realmente você falando aí, Sérgio, eu vejo assim como preconceito, né? As pessoas quererem mais animais de raça definida do que os SRD, né? Falando. E, assim, eu sou bastante criterioso em falar, porque, assim, os animais SRD, eles são bem mais resistentes que os animais de raça. Né? A gente tem muito animal de raça sensível a várias doenças, né? E também com predisposição a várias outras doenças, né? E assim, o SRD, para você ter ideia, existem animais que a gente pega assim, infestado de carrapato, e quando a gente faz um hemograma, o animal não tem uma anemia, tem uma leucocitosezinha, tem uma trombocitopenia, que é a plaqueta baixa, mas ainda não tem a doença em si, né? Então, assim, eu costumo dizer que o SRD, ele deveria ser mais visto com bons olhos justamente por isso, porque eles são bastante resistentes, né? Até a alimentação também é mais fácil, né, Camuel? É mais tranquila. Então, é mais tranquila. E eu falo a questão da alimentação e falo também da saúde, por exemplo. A saúde bucal desses animais, eu fico impressionado, meninos, porque assim, eu atendo muito animal de raça pura, que eu vejo animal que tem tártaro praticamente em todos os dentes. Aí você atende um animal que, por exemplo, foi adotado, né, um SRD, quando você vai olhar os dentes do animal, eu fico impressionado, porque é uma perfeição, assim, a limpeza. Aí eu digo, a senhora fez. A última vez que aconteceu isso, aconteceu há umas 2 semanas atrás. Eu perguntei, a senhora fez uma limpeza? Não, nunca fiz isso. E a boca do animal, assim, condições perfeitas, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma questão cultural, né? E as pessoas só quererem animais de raça.
e estão esquecidos, não estão se atentando nessa questão, né? Que os animais SRD estão mais bem adaptados que os animais de raça. Tem um questionamento aqui sobre um outro assunto que já foi até abordado, da Rênia Amorim. Ela pergunta aí ao Camuel em relação às queimadas, se podem afugentar o mosquito palha para a área urbana. Como? Eu não entendi. A pergunta da Rênia Amorim, ela quer saber sobre as queimadas, se elas podem afugentar o mosquito palha para a área urbana. Está até aí na tela a pergunta. Né? Ah, sim, vi aqui. Então, Leandro, o problema do mosquito palha é a matéria orgânica, né? Então, assim, a preocupação maior é com isso. As queimadas, a gente pode dizer que não é tão, assim, preocupante, né? Porque a maior fonte de proliferação desses mosquitos né, em ambientes onde insalubres, né? Ou seja, esgotos, onde tem lixo orgânico, onde tem restos de comida, né? Então, assim, a nossa preocupação maior deve ser nessas regiões aí. Ok, respondido. Rapaz, tem alguém aqui, eu não sei se foi a pessoa que a Samara citou, a Eide Carvalho, ela diz, lembrando que eu já castrei todos. Fechei a conta com 22 gatos e 4 cachorras. Eu acho que é isso que ela colocou aqui. É brincadeira, Camuel? 22 gatos e 4 cachorras é o que ela tem, ó. Ah, como soube quem era, né? E é impressionante. Nos comentários, Leandro, Eide Carvalho colocou aí, tá na tela aí, nós vamos colocar na tela aí, mas algo assim que chama atenção. Bom, gente, o nosso papo tá bom aqui, gente, mas é uma dedicação diária. Eide Carvalho, lembrando que eu já castrei todos, fechei a conta com 22 gatos e 4 cachorros. Coragem, Eide, coragem! Bom, lembrando que hoje nós estamos falando aí nessa live, conversando com o médico veterinário Camuel Liro, e uma das fundadoras da ONG Guia do Bem, atual presidente, a Samara Mendonça de Carvalho, falando sobre o cuidado, o amor, o carinho com os animais. Na nossa live de hoje, cuidar dos animais é um gesto de amor e responsabilidade social. E amanhã nós teremos uma outra live aí falando de um assunto também muito pertinente, um assunto que não é apenas deste momento, que são os desafios e estratégias de superação. Com o ex-jogador Rondinelli, o deus da raça, ex-jogador do Flamengo, a jornalista Gil Muricy e o ex-jogador e atualmente educador físico, que é o Marlos Carvalho. Amanhã, o Marlos Hamilton Carvalho, que estará conosco também aqui amanhã nesse bate-papo, falando sobre superação. Então, nesses próximos dias também estaremos divulgando aí a nossa agenda, a nossa pauta de lives, outras que teremos também, mas pedindo ao pessoal também que se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Notícias Mais. Gente, nós estamos preparando o material. Macário, você está falando sempre, é verdade, Sérgio Leandro sabe disso aí, né, Sérgio? A gente tem reunido o tempo todo, conversado o tempo todo, porque tem muita coisa boa para vir, muita coisa boa por vir. Inscreva-se lá no nosso canal no youtube.com/Notícias Mais, acesse, clique no sininho lá para receber as notificações, acompanhe as nossas publicações também no Instagram, @Notícias e Mais, curta a nossa página aí no Facebook, acesse o www.noticiasemais.com.br, baixe o aplicativo do Notícias e Mais, enfim, acompanhe, porque tem muita coisa boa que nós já estamos colocando em prática, e muitas outras coisas boas que estão por vir. Sérgio Leandro. Bom, para finalizar, só pedir a Samara aí para falar como as pessoas podem colaborar com vocês, onde encontrar, tem algum canal, algum site, algum Instagram, enfim, deixar os contatos para quem puder ou se interessar pela causa e ajudar a ONG do Bem, e também, como eu aí, falar do seu trabalho aí como médico veterinário. Já ia falar o final? Isso, já para reforçar aí, pedir às pessoas para... Se quiser ficar até meia-noite aqui, a gente fica. Não tem problema, assunto temos, viu? Tá bom. Problema que não acaba mais. Primeiro, gente, eu queria, assim, só voltar um pouquinho aí no tempo. Quando a gente estava conversando
relatando assim um pouco da problemática voltada à causa animal, e assim, esclarecer que quando a gente fala da causa animal, a gente não está só direcionando o nosso amor, o nosso cuidado pelo bicho. Quando a gente trabalha com a causa animal, a gente não fala só de bicho, ao contrário do que muitos pensam, né? A gente fala de algo que é saúde pública, a gente fala em âmbitos relacionados à segurança pública, a gente fala de algo que é cultural, né? Por muito tempo, houve, aí até hoje, né, é um problema social, de se cultuar o físico da pessoa, de se cultuar o animal que é dito como mais bonito, como mais inteligente. E quando surge uma organização como a nossa, a gente vem para tentar desconstruir isso também, né? A gente, quando fala do bicho, embora eles não sejam racionais e não devam mesmo ser tratados como seres humanos, eles têm sentimento, né? Vocês podem notar, e não é muito difícil hoje com a internet, a gente vê vídeos nesse sentido, né? De que o dono, ele sai da casa, ele vai embora e ele deixa lá e o cão fica lá tomando sol, tomando chuva por 2, 3, um mês direto, né? Então, assim, abracem a nossa causa, sabe? Porque a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento não está só com o bicho de rua. Isso nos movimenta porque a gente ama, a gente faz porque a gente ama. Mas a gente também está trabalhando para as gerações que estão aí por vir encontrar uma sociedade melhor, sabe? Ter um olhar de cuidado por aqueles que são os mais frágeis, né? Ter um olhar de cuidado, de proteção para aqueles que dependem do ser humano. E algo que eu falo muito no grupo é que se você não tem um dinheiro para dar, doe um pouco do seu tempo, doe um pouco da sua comida, doe um pouco do seu espaço, sabe? Gente, me permitam, eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo. Macário, eu sou responsável, viu, Macário? Calma, Macário. Não fique com medo. Não, gente, tranquilo. nessa chuva... Peraí, Lulinha. Deixa eu te expor aqui um pouquinho. Lu? É só um cantinho aqui da minha casa, sabe? Uhum. O carro do marido tá lá fora na chuva. Porque o carro, ele não tem sentimento, não, sabe? O carro, ele aguenta chuva, ele aguenta frio. Um animal, nesses dias chuvosos, às vezes ele precisa só de um cantinho para se abrigar. Então, se a sua desculpa, porque às vezes a gente encontra desculpas, né? É porque você não tem dinheiro, é porque você não está tendo condições de dividir sua comida, divida um espaçozinho do seu teto. A gente está falando de algo que é humanitário, sabe? Então, fica esse apelo para que vocês comecem a nos enxergar, não só como pessoas que apenas amam o animal e querem tratá-los como seres humanos ou são pessoas utópicas, mas nos enxerguem com a contribuição social que nós temos para dar, né? Eu acho que para quem não tem essa identificação com o animal, se olhar, se tem um pouco de educação, né? Se é minimamente esclarecido, compreende a importância do nosso papel aqui na nossa cidade. Então, não deixe de apoiar, né? Não deixe de ser gentil com nossos voluntários, porque eles não têm obrigação nenhuma do serviço que eles prestam para a nossa cidade. No entanto, eles prestam, eles fazem, né? Então, fica aqui esse meu apelo na noite de hoje,
para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e que certamente esse vídeo também alcançará aí muita gente. Então fica esse nosso apelo nessa noite. Ô, Samara, e quem quiser manter contato com vocês, tem algum WhatsApp, algum e-mail, algum site, Instagram? O Sérgio falava sobre essa questão. Você deixa aí o endereço para que as pessoas possam acessar e manter contato com vocês. Nós atualizamos diariamente o nosso Instagram, né? Guia do Bem CF, no Instagram. Temos também o Facebook, só que o Facebook, ele não é atualizado diariamente, como conseguimos atualizar o Instagram. Nós também temos um número de WhatsApp, que aí eu vou estar passando depois para vocês, viu? Mas vocês podem estar entrando em contato comigo, com alguém relacionado ao grupo e pedir para participar do grupo Guia do Bem, que a gente pode estar colocando vocês lá também. E esses são nossos canais de comunicação, por enquanto. Ok. Samuel. Então, reforçando esse apelo de Samara aí, né, eu gostaria assim, de pedir tanto à população de Campo Formoso quanto ao poder público, né, que cada um faça a sua parte, né, quando eu falo cada um, porque a sociedade ela tem a função de identificar os problemas, mas também elas têm a função de resolver os problemas, não resolver de forma geral, né? Mas, assim, resolver com a questão da responsabilidade, com a questão de resgatar um animal, mas ter a consciência de que aquele animal precisa de uma vacina, precisa de um vermífugo, né? E o poder público municipal e estadual, né? Em relação à contrapartida, né? Porque, assim, a gente tem visto bastante doenças, né, que são de notificações obrigatórias que a gente não vê, né, esses casos sendo notificados. E a gente sabe que existe essas doenças, não só em Campo Formoso, quanto aqui também, né? Então, assim, a gente pede que os políticos, vereadores, prefeitos, né, que também abracem a causa, né, que façam esse esforço, que consigam aí a fazer a sua parte, né, como poder público, né. Então, assim, fica aqui meu apelo, junto com Samara, tentando reforçar aí para que possa te ajudar, Samara. Bom, Camuel está aí em fase de término da clínica, né, Camuel? Por enquanto, atendendo em domicílio, em Petrolina. Eu não sei se você faz consulta online também, nesse momento em que tudo aí se faz consulta online. Eu não sei como é que funciona essa questão, mas breve vai estar aí com a sua clínica própria, não é isso? Isso. Então, Camargo, assim, a gente atende a domicílio aqui, né, em Petrolina, em Juazeiro, né, a gente há mais ou menos um ano e meio tem desenvolvido esse trabalho aqui na região, né, e acho que mais uns 60 dias a gente está inaugurando a clínica, né, fica aqui o convite para vocês, quando vierem aqui em Petrolina, fazer essa visita a gente lá, né, vai ficar lá na Avenida dos Tropeiros, né, número 10, e o nome da clínica vai ser Vet Center. Então, sintam-se convidados desde já, né, para conhecer e, quem sabe, trazer os animais aí de vocês para que a gente possa fazer uma pequena avaliação. Ok. Gente, então, muito obrigado aí, Camuel, muito obrigado a Samara, as pessoas que acompanharam nesta noite a nossa live, tratando desse assunto tão importante e tão atual também. Sérgio, Leandro, muito obrigado, boa noite. Eu vou só, no finalzinho aqui, lembrar, o pessoal fala muito do filme aí, Beethoven, fala envolvendo cães, eu estou falando só de cães. Beethoven, Marley e eu, mas eu vou sugerir 2 títulos aí que eu gosto, eu particularmente gosto muito. Um de 2009, que é Sempre ao Seu Lado, e o outro mais recente, que é Togo. Então, o pessoal que quiser assistir 2 filmes bons aí que envolvem cães, eu estou falando de cães de 2009, Sempre ao Seu Lado, e Togo, que é um filme mais atual também. Então aí, gente, valeu, um abraço e até amanhã. Nunca consegui assistir um, viu, Macário? Nunca queria falar também ainda. É só para deixar o número da ONG,
Viu? Tá. Quem precisar entrar em contato com a gente, nosso número de WhatsApp é 9100-4137. Muito Ok. bem. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite aí, Camuel, Samara. Obrigada Leandro, Daniel, todos que nos assistiram. Obrigada. Obrigado aí por tudo. Obrigado. Boa noite, foi um prazer. Boa noite.